Boa noite, companheiros. Saúdo a todos, como sempre faço, desejando-lhes paz e saúde, porque entendemos é exatamente de paz e de saúde o que nós mais precisamos. Agradecer, primeiramente, a gentileza do convite, da direção da nossa casa, para mais esta noite de estudos doutrinários. Agradecer aos companheiros que nos antecederam com a preparação do nosso ambiente através da música, que eleva e enleva também. Agradecer a presença de todos, os encarnados e também dos nossos irmãos desencarnados, que estão em grande quantidade hoje aqui para participar deste nosso estudo. E começamos o nosso trabalho hoje lembrando uma frase que expressa bem a opinião, o pensamento, as ideias e as reflexões dos espíritos superiores e também de Allan Kardec, que codificou a doutrina espírita. E neste caso, esta frase vem a propósito do que nós pretendemos nesta noite, que é apresentar àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de examinar quais são verdadeiramente os benefícios do conhecimento espírita. Evidentemente, quando nós falamos de conhecimento, nós temos que nos lembrar também que o Espiritismo, por ser resultado de um trabalho de ordem científica, filosófica e de consequência moral, apresenta sempre os aspectos do conhecimento teórico e os aspectos do conhecimento prático. O Espiritismo faz isso e apresenta isso com muita justeza. Então dizem eles, eu agora estou somando as palavras, pensamentos, ideias e reflexões dos espíritos e de Allan Kardec, porque sei perfeitamente que ele tem esse mesmo pensamento. Espíritas, instruí-vos primeiramente pela teoria. Lede e meditai as obras que tratam dessa ciência. Nelas aprendereis os princípios. Encontrareis a descrição de todos os fenômenos, porque o Espiritismo, no aspecto da ciência, desenvolveu uma metodologia suficientemente capaz de examinar, perscrutar, observar, experimentar e concluir. Por isso que, dentro do aspecto da ciência, depois de feitas todas as experimentações, apresenta não mais uma hipótese, mas uma teoria a respeito dos chamados fenômenos. E essa palavra, quando nós a lemos, significa o seguinte: é fenômeno enquanto não for usual, não cair na normalidade do procedimento humano, porque deixa de ser fenômeno aquilo que é realmente já numa expressa maioria de acontecimentos. E diz mais ainda: compreendereis a possibilidade deles, isto é, eles acontecem exatamente porque existe uma explicação que elas vos dão, essas teorias, essas ciências, essas observações. Dizendo isto, então, resta, logo em seguida do exame
feito por quem está examinando, estudando a doutrina, o levantamento desta pergunta. Afinal, qual é o objetivo do Espiritismo? Numa linguagem bem popular, eu sempre digo que o Espiritismo surgiu em 1857 para explicar como funcionam as leis naturais. Dito isso, se apresenta uma outra pergunta. Então, o que são leis naturais? E nós precisamos, pouco a pouco, esmiuçar essas indagações para chegar num denominador comum das nossas observações. Então eu começo, quando eu digo que o Espiritismo surge em 1857, no dia 18 de abril, lá em Paris, para explicar como funcionam as leis naturais, e a doutrina se inicia com a apresentação, com a edição, publicação e vendagem de um livro chamado O Livro dos Espíritos. Quer dizer que é no Livro dos Espíritos que a gente tem uma explicação de como funcionam as leis naturais? Sim. É no Livro dos Espíritos que a gente tem essa explicação. E nós precisamos saber disso? É claro que precisamos. Se nós soubermos como funcionam as leis naturais e como nós podemos nos adequar a essas leis, nós teremos como resultado uma excelência na vida, que hoje se costuma dizer, vamos melhorar a qualidade de vida. Já ouviram essas palavras? Todo mundo fala a respeito desse assunto. Mas que vida nós estamos falando, né? Para muitos é só a vida material, mas como nós não vivemos só para as coisas do mundo material, é justo, então, emendarmos aí essa concepção de que estamos falando também da vida espiritual. E nós precisamos melhorar a qualidade da vida espiritual para, em decorrência, melhorar a qualidade da vida material. Então, podemos dizer assim, o Espiritismo, um dos objetivos do Espiritismo é contribuir para a melhora do homem e da sociedade. Não dá para nós separarmos esse binômio do indivíduo com a sociedade. Vamos sempre juntar. Tanto o homem leva para a sociedade os seus conhecimentos, como a sociedade devolve para o indivíduo o resultado coletivo de todos os conhecimentos adquiridos. O Espiritismo diz que ao reencarnarmos, nós, o espírito, melhor dizer assim, ele idealiza as suas experiências materiais. Isso é uma mordomia do Criador, para facilitar ao ensejo do espírito as suas experiências que realiza aqui na Terra. Todos os espíritos que fazem parte da humanidade do planeta chamado Terra, planeta destinado às provas e às expiações dos espíritos, todos os espíritos que fazem parte da nossa humanidade já têm o direito adquirido de idealizar as experiências que irão realizar aqui na Terra. E cada um escolhe uma ou mais experiências para provar a si mesmo o seu grau de adiantamento espiritual. Isto que eu acabo de dizer está contido como texto de resposta às perguntas várias que Allan Kardec fez por ocasião da elaboração do Livro dos Espíritos. E o Espiritismo, então, cria essa possibilidade de contribuição, tecendo um esclarecimento a respeito de como funcionam as leis naturais. Eu já realizei esta palestra aqui em nossa casa, mas atendendo várias solicitações, nós estamos
repetindo, com alguns acrescentamentos de informações muito importantes, e mesmo aqueles que já assistem esta palestra na internet deverão, por uma medida de cautela, acertar os ponteiros do estudo ouvindo as duas, porque nesta eu vou fazer uma lembrança do que fizemos anteriormente. Se nós perguntarmos a algum advogado, juiz, alguém do direito, o que é uma lei, certamente nós teremos uma resposta muito precisa, muito precisa. E se não quisermos perguntar a nenhum membro que participe do direito, mas irmos diretamente a um dicionário, a um léxico, nós vamos ter a mesma resposta, porque faz parte do estudo essa interpretação. É um conceito. Eu não vou usar a palavra definição, porque ela é muito perigosa. Então, sempre que a gente fala, vou definir, porque definir é dar fim e não tem mais discussão. E se nós falarmos em conceito, ficará melhor para o nosso propósito aqui. Uma lei é sempre um documento emanado de uma autoridade pública, que tenha para isso condições, para fazer funcionar um determinado evento. Eu vou citar um único exemplo que é conhecido de todos. As leis de trânsito, por exemplo. As leis de trânsito são leis que norteiam, que determinam esse evento que é realmente muito importante para a locomoção, para o trânsito e para facilitar a vida das pessoas. Então é um documento, lei, é um documento emanado de uma autoridade pública para fazer funcionar bem um determinado evento. Mas aqui no Espiritismo, a gente fala de leis naturais. O que são leis naturais? Os cientistas também conhecem esse assunto, mas dentro de uma feição meramente material. Então eu vou oferecer hoje uma noção do que são leis naturais, como nós as devemos entender examinando a doutrina espírita, estudando o Espiritismo. Leis naturais é um conjunto de providências emanadas do Criador para fazer funcionar o grande evento que é a vida. Só existimos, agora eu deixo a palavra vida ali lá atrás, e só existimos, por exemplo, socialmente aqui neste planeta, porque estamos submetidos às leis do Criador, que formam um conjunto de providências. Tudo aqui em nossa vida é providencial. Absolutamente tudo é providencial. Imaginemos qualquer coisa que aconteça com uma pessoa ou com um conjunto de pessoas, absolutamente tudo está vinculado e submetido às leis do Criador. As leis do Criador são leis divinas. Por isso que os homens e também os espíritos disseram a Kardec, leis de Deus. E quando Allan Kardec, então, aguçando mais o desejo do conhecimento sobre a matéria, perguntou: e onde estão inscritas as leis de Deus? Tanto faz no singular como no plural. Ele recebeu uma única resposta: as leis de Deus estão inscritas na consciência do Espírito. E sabem, no Livro dos Espíritos, existe uma explicação do que é consciência segundo o Espiritismo.
Segundo a doutrina espírita, consciência, diferentemente de qualquer outra doutrina e de qualquer outra ciência, inclusive a que examina, estuda a psicologia, consciência é o pensamento íntimo do espírito. Vou repetir. Consciência, segundo o Espiritismo, é o pensamento íntimo do espírito. O pensamento é um dos 3 atributos essenciais à evolução do espírito. Numa linguagem popular, seriam 3 ferramentas de trabalho do espírito para ele realizar sua evolução. Já vou dizer quais são, mas temos que dizer que nós somos dotados de recurso do Criador para realizar a nossa evolução e estamos garantidos para que ela atinja a plenitude do seu objetivo. 3 ferramentas de trabalho para o espírito evoluir: inteligência, vontade e pensamento. Bem, agora dá para entender um pouquinho por que é que eles dizem que consciência é o pensamento íntimo do espírito. Porque o espírito só tem 3 ferramentas de trabalho para fazer a sua evolução: inteligência, faculdade para aprender, vontade para determinar as suas ações e pensamento para encaminhar o que a vontade determinou. O pensamento seria o rastreador para atender o propósito de mobilização do espírito, impulsioná-lo. Bom, agora seria interessante falar uma coisa que ela é, por demais, importante. Quem usa mais e melhor a inteligência, aprende mais. Quem usa mais e melhor a vontade, aprende mais. Quem usa mais e melhor o pensamento, aprende mais. Ah, mas é bem verdade. Tem pessoas que não usam. Nós não usamos padronizadamente essa faculdade chamada inteligente. É por isso que a ciência do mundo faz distinções e classificações e faz exames para medir o coeficiente da inteligência. É por isso. Mas isso não tem nada a ver com o aspecto espiritual, porque às vezes o espírito não revela ou não consegue exteriorizar o volume do que conhece através da experimentação que a ciência faz. Mas ele tem um reservatório muito grande de conhecimento. Por exemplo, nós temos o hábito de medir as pessoas de acordo com a sua posição social, não é verdade? Uma pessoa que se apresente muito simples, muito modesta, que nunca foi na escola, nós imaginamos que seja uma pessoa sem uma cultura, mesmo espiritual, porque nós aprendemos com a sociedade a fazer essas distinções formais. Porque, às vezes, uma pessoa que não tem nenhuma aparência cultural, nem entrou em escola alguma, tantas vezes tem um volume de conhecimento muito maior de quem já passou pelos bancos da universidade, por exemplo. Esse é o caminho que o Espiritismo mostra para nós observarmos os enganos, como nós observamos o espírito quando está encarnado. E isso é muito interessante para que a gente possa aprender que, quando nós falamos de evolução, cada espírito realiza a sua própria evolução do jeito que sabe e pode, usando essas 3 ferramentas de trabalho. Muitas pessoas, muitos espíritos, enquanto encarnados, demonstram que não estão animados no campo da vontade.
estão ainda precisando de um encaminhamento melhor para a estimulação da sua faculdade chamada vontade. A psicologia estuda isso. Estuda a volição, que é o querer, o desejar, o aspirar, o sonhar, o determinar. É isso que a psicologia estuda. O grande psicólogo alemão, Guilherme Fundit, ele conseguiu identificar a doença da vontade. A abulia. Existem abúlicos, que são pessoas que têm uma vontade muito pequena, não foi estimulada. No interior chama-se preguiça. E a doutrina espírita explica por que essas pessoas aprendem menos, porque não são estimuladas para aprenderem mais utilizando essa ferramenta, para o trabalho e assim por diante. Nós precisamos compreender essas diferenças para entendermos como que devemos nos relacionar com os outros espíritos aqui na Terra. Agora é só ler o conceito espírita sobre leis naturais, conjunto de providências emanadas do Criador para promover o funcionamento da vida em todo o universo. A prevalência é em todo o universo. E dizer que a doutrina dos espíritos é justamente o resultado de um grande diálogo estabelecido entre Allan Kardec e os espíritos. Esses espíritos, assim chamados, na formalidade da doutrina espírita, são considerados espíritos superiores. E são considerados espíritos superiores porque eles demonstraram, comprovaram a sua superioridade intelectual e a sua superioridade moral. E também dizer que o Espiritismo faz essa designação de espíritos as almas dos homens que viveram na Terra, principalmente esses que assinaram a formalidade, a formalização dos textos do Livro dos Espíritos. E por ora, também fazer essa afirmação que ela é categórica, porque isso está até o momento demonstrado, que o Espiritismo é uma doutrina que é suficientemente capaz de promover esses esclarecimentos. Então, esse conhecimento é o que traz um grande benefício. Eu sei, porque entro e saio diariamente, quase que diariamente, de centro espírita, então eu sei que a esmagadora maioria das pessoas que entram em uma casa espírita tem muitos, além desse ardoroso desejo de conhecer os fundamentos da doutrina espírita, na sua maioria deseja mais colher benefícios para a sua situação imediata aqui da Terra. Aliás, foi uma coisa muito interessante quando Allan Kardec estava realizando a sua investigação lá em Paris, principalmente na época das mesinhas. Isso foi objeto da minha última palestra aqui, toquei ligeiramente sobre essa matéria, daquelas mesas que dançavam, giravam, rodavam, ao sabor dos interesses lá dos burgueses que se reuniam nas tardes, noites, para assistirem esses espetáculos, não é? E depois as mesinhas começaram a dar respostas para as perguntas que as pessoas faziam.
E que perguntas elas faziam? Nós apresentamos esse tema também no nosso programa Esclarecimentos Oportunos. As pessoas iam para lá e perguntavam: Mezinha, você pode dizer com quem vai casar minha filha? Mezinha, você pode dizer quanto eu vou ganhar na loteria? Terei sorte nos meus negócios? São perguntas importantes, não são? E eles faziam essas perguntas importantes. Hoje, as pessoas entram no centro espírita e querem saber o quê? Será que os espíritos podem me ajudar a melhorar a minha saúde? Eu estou indo ao médico, mas gostaria tanto de receber também uma ajuda espiritual. Ah, claro, os espíritos estão sempre prontos a ajudar, principalmente sobre esse assunto ligado com a saúde, sim. Eles não fazem o milagre de devolver uma saúde total quando a pessoa não cuidou da saúde durante todo o seu tempo, não é? E de vida, e depois precisa de um auxílio nesse particular. Claro, de alguma forma a ajuda virá. As pessoas também querem saber: será que os espíritos podem nos ajudar a melhorar o relacionamento dos membros da nossa família? Um relacionamento que está estremecido, temos muitos problemas. Claro, os espíritos também ajudarão nesse particular. Será que os espíritos podem nos ajudar a conseguir um trabalho que nós estamos sem trabalhar e precisamos ganhar para sustentar? Muitos espíritos dedicadamente conservam um ânimo para poder iluminar o pensamento e a pessoa ser bem conduzida nesse particular também. E assim por diante, sucessivamente. É para isso que as pessoas entram. Quantas pessoas entram e dizem assim: olha, eu gostaria muito de saber o que é o espírito. Por que é que nós estamos aqui? Por que é que eu sofro? Por que é que eu tenho problemas da natureza desses que eu estou passando? Afinal, conhecendo o Espiritismo, eu posso melhorar a minha vida? Eu já ouvi uma pessoa, e não faz muito tempo, levantando essa questão. Então eu vou mostrar para vocês agora, com esse conjunto de conhecimentos que realmente criam uma alavanca para o nosso progresso espiritual, e nós podemos superar as nossas dificuldades materiais, ensejando até um voo maior, se nós tivermos essa coragem de alçar voos maiores em nossa existência. Verifiquem, meus amigos e irmãos queridos, quanto que o Espiritismo está realmente iluminando a consciência de tantas e tantas pessoas. Eu nem saberia dizer a quantidade em nosso planeta. Primeira afirmação e benefício do Espiritismo: nos apresentar em nossa carteira, cédula de identidade espiritual. Nós somos imortais, imortais. O espírito não desaparece, não morre, não fenece. Ele não é eterno, é imortal. E se perguntar, mas por que ele não é eterno e é imortal? Porque eterno é quem não foi criado. Mas os espíritos foram criados, portanto, eles são imortais. E eterno? Eterno? Só Deus. Só o Criador que não foi criado. Incriado. Essa é a diferença. Mas nós estamos tão acostumados a falar dentro de uma poesia e uma aspiração que usamos constantemente esse conceito. Outro benefício, também lembrar que isso, como nós falamos de conjunto de providência de leis naturais, no caso, isso pertence à lei de imortalidade. Outro benefício que o Espiritismo apresenta é o conhecimento de que fomos criados para evoluir. Que quando chegar definitivamente o dia da nossa partida aqui da Terra,
nós continuaremos a existir e a realizar eventos com vistas à nossa evolução. Kardec preferiu, na época, chamar de progressão dos espíritos. Tempos para cá, a palavra evolução passou a ocupar um espaço muito relevante, até porque surge na linha paralela da teoria da evolução das espécies com Charles Darwin, em 1859. Esta lei é a chamada lei de evolução. Isto, eu poderia até dizer, então assim, bem leve, é um decreto do Criador. Nós somos criados para atender até atingir a perfeição relativa. E a evolução se dá sempre dentro desses dois caminhos, no aspecto intelectual e no aspecto moral. No aspecto intelectual, eu tenho certeza, não vou precisar dar nenhuma informação acrescentando o conhecimento geral, porque já sabemos o que significa, o que é o acrescentamento de informações, esclarecimentos, reflexões, tudo que nós fazemos pertence a esse aspecto do intelecto. E o espírito evolui, aumenta o volume do conhecimento dentro dessa área. Por exemplo, agora estamos vivendo, quem está na Terra está vivendo um dos momentos mais importantes do aprendizado intelectual do homem, do grande volume de conhecimento intelectual, em todos os sentidos, E moral, que são regras de relacionamento que o homem estabelece para poder conviver com seus semelhantes. É esse o significado da palavra, moral. Regras de relacionamento entre os homens. E nós fazemos isto para poder conviver, nos entender, nos comunicar. Existem as regras. Cada um faz as suas, cada grupo familiar, grupo social e assim por diante. Outra notícia que é um grande benefício do conhecimento espírita. Reencarnamos. Palavra re, prefixo, encarnar. Volta do espírito em um novo corpo, confeccionado especialmente para a realização de novas experiências. E esse número, porque a primeira coisa que as pessoas querem saber, quantas vezes vai reencarnar. Não sei se é objeto da dúvida de vocês, presentes neste auditório, mas eu tenho recebido pedidos dessa natureza. O senhor pode me dizer quantas vezes ainda eu tenho que reencarnar? A minha resposta é sempre a mesma. Me desculpe, mas nem eu sei quantas eu vou reencarnar. Não posso dizer. Por quê? Porque o número está relacionado com as necessidades até o espírito atingir a sua perfeição relativa. É um engano imaginar que esta será a nossa última encarnação. É um pequeno engano. Será que é pequeno? Essa é a lei da reencarnação. Kardec apresenta esse estudo no Livro dos Espíritos da pluralidade das vidas sucessivas. Pluralidade. Há alguns assuntos dentro desse tema chamaria mais atenção, mas por hora é melhor que fiquemos apenas nessa apresentação bem linear. Nós agimos com liberdade para acertar ou errar. E por que que nós agimos com liberdade para acertar ou errar? É porque existe uma lei do Criador, lei de Deus, lei divina, chamada lei de livre-arbítrio, que é a liberdade, justamente essa do espírito, poder promover o acerto ou o erro de acordo com a sua vontade. A sua vontade. Também, outro benefício que a doutrina espírita, o conhecimento espírita, nos traz
é que pensando ou agindo, nós causamos efeitos para nós mesmos. Olha que aí não está escrito, pensando ou agindo, causamos efeitos para as outras pessoas. Não, nós causamos efeitos para nós mesmos. Dizer assim, nós pensamos, não há como desconsiderar esse ato. Cada pensamento se traduz por uma ou várias causas. Essa causa ou essas causas redundam, concluem efeitos, consequências. Mas será que realmente pensando alguma coisa é fácil fazer um estudo a respeito deste assunto? Eu vou criar uma referência bem dentro da imaginação e peço a ajuda de vocês. Nós vamos combinar um acordo tácito, assinado, de que a partir de hoje nós vamos ficar muito tristes durante uma semana. Vocês aceitam de fazer essa sugestão, atender isso? Vamos ficar triste, bem triste, melancólico, aquela tristeza doída. Já viram uma pessoa que está passando por uma tristeza muito doída? Durante uma semana de tristeza doída, o que é que acontecerá? Olha que nós estamos pensando, porque isso se traduz pelo trabalho do pensamento. O que acontece com uma pessoa que fica triste durante uma semana, dessa forma como eu criei aqui? O que acontece? Ela adoece. Ela adoece. Mas por que a pessoa adoece? Ela adoece porque a pessoa é um espírito que está ocupando um corpo. E o sistema, o corpo, biologicamente, ele é constituído de trilhões de células. Trilhões de células que têm vida, são independentes entre si, mas ajustadas, unidas, compõem órgãos e que criam um sistema. Uma pessoa, quando ela entristece, ela adoece as células do corpo. Por consequência, o corpo adoece, enfermiza. Aceitam de fazer a experiência, meus irmãos? Ninguém quer fazer. Por quê? Porque nós já aprendemos que não compensa ficar triste. Mas então por que nós ficamos tristes, meus amigos? Porque uma notícia do time de futebol que não ganhou, não foi campeão, de isso e mais aquilo, não conseguiu casar com a pessoa que desejava, às vezes nem namorar, quanto mais casar, não é? Por quê? Porque nós não aprendemos ainda a pensar de maneira correta, satisfatória, atender o nosso propósito, que é estar aqui na Terra para extrair o melhor que o conhecimento na vida de grupo pode oferecer. O fato que essa lei chama-se lei de causa e efeito. Lei de causa e efeito. Junto desses estudos ligados com os benefícios, eu ia acrescentar umas transparências de alguns itens muito importantes, mas futuramente eu pretendo só falar sobre esses itens, que é resultado de um discurso que Allan Kardec fez, olha, está resultando que o Allan Kardec fez em uma das suas viagens de apreciação do Espiritismo na Europa, principalmente na França, né? Principalmente na França. Ele começa as viagens em 1862 e vai até 1867. Em uma dessas passagens, ele apresenta, em um discurso que ele faz em um centro espírita, esse resultado. Ele é muito interessante, mas eu vou deixar para uma outra oportunidade. Hoje, dizer esse assunto ligado com os
princípios éticos e princípios morais, porque a ética é a ciência que estuda a moral, que oferece orientação para a moral, e que nós precisamos, pelo menos puxar com força para a nossa vida, se nós quisermos, por hora, conseguir um pouco mais de paz e de saúde. Foi por isso que eu comecei a palestra desejando paz e saúde, porque eu sei que cada pessoa, quando entra em um templo, uma igreja, um tabernáculo, uma casa de orações, um centro espírita, ela deseja pelo menos ficar alguns momentos e aurir nesses momentos um pouco de paz para levar a paz. Isso aí seria a manutenção no pensamento do que se pode alcançar quando nós estamos fazendo dessa forma uma nova reflexão. Mas Dalai Lama escreveu em um dos seus livros sobre esse assunto da ética, principalmente, ele escreveu o seguinte: o homem passa toda a sua vida gastando a sua saúde para ganhar dinheiro. E depois, ele gasta todo o seu dinheiro tentando recuperar parte da saúde que perdeu. E na linha abaixo do que ele escreveu dessa forma, ele diz assim: porque o homem pensa que vai viver para sempre aqui na Terra. Se nós tivermos, meus amigos, a coragem de começar a pensar na vida depois da nossa morte física, nós vamos começar a preparar o nosso retorno. Porque tem pessoas assim: olha, eu só vou pensar nesse assunto na véspera. Você já ouviu essa expressão? Nós devemos pensar nesse assunto a vida toda. Devemos ter uma cultura ligada com o estado, a existência atual, com o pensamento do que há de vir, o que será depois. Se isso acontecer, nós iremos começar a governar um pouco melhor a nossa vida. Até por uma questão de utilidade, sermos utilitaristas nesse assunto ligado com a vida. Os princípios éticos oferecidos pelo Espiritismo estão na razão direta do que ensinou Jesus de Nazaré. O assunto começa lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 625, e vai se desenvolvendo no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, no livro Céu e Inferno, e culmina com o último livro que Allan Kardec escreveu, que é a Gênese, onde ele vai ali criar um estudo muito interessante a respeito de Jesus, falando da sua inteligência, da sua competência espiritual, do seu conhecimento para orientar uma coletividade como a nossa humanidade. Antes de Jesus, os filósofos da Grécia Antiga também incursionaram por esses estudos. Alguns de maneira quase que direta e outros, então, via indireta, até chegar, eu vou citar só 3 para atender ao que pretendo no campo da informação. Sócrates apresenta com toda a sua metodologia da maêutica um discurso a respeito de princípios éticos para tornar o indivíduo mais feliz, mais saudável. Seu discípulo imediato foi Platão. Sócrates não escreveu, mas Platão vai escrever, através de vários livros, o que Sócrates quis transmitir a respeito desse assunto de princípios éticos e de princípios morais. Eu já vou mostrar já. Platão. E o terceiro discípulo foi Aristóteles, que parece ser uma somatória dos 2 outros, mas ele incursionou para o campo das ciências, tendo um pensamento muito mais
aberto para fazer uns comentários de análise crítica. Vou citar um livrinho dele que hoje seria ótimo que todas as pessoas o lessem, porque nós estamos vivendo um momento, principalmente em nosso país, que as pessoas precisam entender a origem de todos esses movimentos que hoje estão culminando com esta nossa situação social. O livro chama-se Política. O nome assusta, mas é um livro saboroso de se ler, porque Aristóteles vai fazer ponderações muito ajuizadas para atender uma necessidade de conhecimento das pessoas. 600 anos depois, Jesus traz para si a incumbência de iluminar o pensamento da coletividade com esse discurso. Só que agora nós estamos diante de um espírito profundamente sábio, de elevada categoria. A nossa humanidade não sabe o quanto está perdendo em não estudar os ensinamentos valiosos de Jesus de Nazaré, filosoficamente falando, cientificamente falando, religiosamente falando e moralmente falando. E vai apresentar exatamente o que o Espiritismo reproduz, para nós entendermos como examinar a nossa vida aqui na Terra com um pouco mais de elegância, Olha, leiam com calma a frase que está aí na tela. O mal é produto da ignorância. Todo o mal que nós assistimos no planeta, todo mal é resultado do desconhecimento das criaturas. Mas desconhecimento do quê? Agora eu vou puxar o que falou Sócrates, Platão, Aristóteles, Jesus de Nazaré. Desconhecimento sobre a verdadeira realidade espiritual do ser. Porque a partir do instante que nós conhecemos essa realidade, a nossa vida muda. Não é possível mais o homem cometer o mal depois dele saber das consequências do mal. Saber da lei de imortalidade, de evolução, de reencarnação, livre-arbítrio, causa e efeito. Muda inteiramente a nossa existência. Porque, ao invés de nós praticarmos o mal, até por efeito de utilidade, conforme eu falei lá atrás, nós faremos o bem. E as pessoas, se eu vou ganhar alguma coisa com isso, então eu faço. Vocês já ouviram essa expressão. Mesmo que não seja um benefício financeiro, mas de status, por exemplo. As pessoas buscam isso. As vantagens. E Jesus, então, vai apresentar a sua teoria, e é por isso que eu falei do seu grande ensinamento, de agir com o próximo como desejamos que ele haja conosco. Fazer isto é um exercício de ordem prática que redunda sempre num grande benefício para a criatura. E vai fazer um destaque muito especial. Agora vejam como combina Sócrates, Platão, Aristóteles, Allan Kardec, com esse rio, esse grande mar, é melhor dizer, de ensinamentos de Jesus de Nazaré. Viver inteiramente em regime de honra. As palavras parecem iguais, mas são diferentes. Em regime de honestidade, em regime de dignidade e fidelidade. Observem, meus amigos, essa é a proposta dos benefícios do conhecimento da doutrina espírita para ajudar o espírito a melhorar a qualidade da sua vida.
Eu não sei se já tiveram oportunidade de fazer um estudo circunstanciado a respeito deste tema. Eu vou presumir que não, para facilitar a apresentação das ideias. Uma pessoa que não viva em regime de honra, ela adoece. Porque ela lesa pontos contidos nas leis naturais. A mesma coisa da honestidade, da dignidade e da fidelidade. E a fidelidade aqui não é só no regime de parceiro ou parceira, é no campo das ideias, de princípios. E nós precisamos estabelecer os rumos que nós queremos dar à nossa vida. O Pascal, um filósofo muito antigo, ele tem uma frase muito importante. Ele diz assim, olha, prestem atenção, meus amigos. Eu já estou completando a série das informações. Ao homem que não sabe a que porto se dirige, nenhum vento será favorável. Ele está falando isso no tempo que era só de embarcação no meio de transporte. Hoje é de aviões, metrô, mas o que eu sei é que eu posso extrair daí o seguinte: primeiro, eu tenho que saber qual é o rumo da minha vida e aonde eu quero realmente chegar. Porque a partir daí eu vou ganhar todas as forças necessárias para atender a esse objetivo. E também disse Jesus o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos salvará. A verdade vos libertará. E para isso se faz necessário procurar a verdade, aonde ela estiver. Termino aqui a minha exposição a respeito dos benefícios do conhecimento espírita. Parti lá do primeiro livro dos Espíritos e tecendo considerações a respeito do que nos é necessário nesta encarnação. Pela atenção de todos, muito obrigado.